Professor, eu só quero trazer também um pouco do seu entendimento sobre a relação dos Estados Unidos com os conflitos que estão em andamento, no caso do Oriente Médio e também entre Rússia e Ucrânia. Hoje, depois da posse de Donald Trump, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro israelense, fez uma publicação, e nós temos aqui para trazer para vocês, parabenizando Donald Trump, e ele gravou um vídeo Netanyahu. Ele gravou um vídeo em que ele parabeniza Donald Trump e diz: os melhores dias de nossa aliança estão por vir. Já eu vou trazer também um pouco da manifestação de Volodymyr Zelensky, mas eu gostaria que o senhor avaliasse aqui para a gente de que maneira que esse conflito, ele teve um início de solução a partir de um protagonismo que Donald Trump puxa para si, porque hoje em seu discurso ele também falou, antes mesmo que eu tomasse posse, 3 reféns foram liberados, e aí a plateia o aplaudiu, inclusive nós acompanhamos a própria Kamala Harris e também o presidente Joe Biden levantando e o aplaudindo também, mostrando essa relação moderada e tranquila que eles fazem questão de passar, mas de que maneira que isso é um protagonismo dele e de que maneira que ele pode ainda protagonizar novas, digamos assim, novos tratados ou novas articulações que aconteçam naquela região? Ele tem muito espaço de manobra, Evandro, e ele tem muita ferramenta na caixa. Nós estamos falando de alguém que é comandante em chefe do maior e mais sofisticado exército do mundo, de um país que, em termos quantitativos, né, investe mais em defesa do que os 9 outros países que se seguem junto, né, em seus orçamentos. Um país que, embora tenha diminuído a sua presença de tropas no mundo, ainda tem uma distribuição geográfica grande e que lidera a tecnologia nesse sentido. E ele é um presidente que exerce a sua função no momento em que os exércitos europeus estão minguados, orçamentos, alguns deles subindo, mas ainda com muito investimento a fazer. Me parece que esses cerca de 2 anos e meio, né, de conflito na Ucrânia mostraram as limitações do exército russo, a importância da tecnologia de drones em combates de menor dimensão, área em que os Estados Unidos têm uma liderança importante. Se exerce também no momento em que as ações do exército de Israel, das forças de defesa israelenses, machucaram muito pesadamente Hamas, Hezbollah e o Irã, e expuseram a fragilidade, né, das forças de defesa do Irã, e no momento também em que um outro eventual ponto quente, né, de tensão no mundo, que é a relação China-Taiwan, se dá no momento que a China, a sua economia está mais fraca do que ela deveria estar. Então, ele chega numa posição de grande peso relativo, né? E eu não vi muita gente comentando isso, mas eu me lembro de uma frase que ele disse hoje, que assim, eu quero ser conhecido como um peacemaker, né? Como um fazedor de paz, né? Um cara que... Então, e aliás, é curioso que ele disse assim, não apenas em colocar fim a conflitos que hoje estão se desenrolando, mas também evitar que novos aconteçam e que os Estados Unidos venham participar de guerras onde ele não é chamado. Então, eu acho que o que a gente teve nessa última semana, e particularmente nesses últimos 3 dias, do processo de cessar-fogo entre Israel e Hamas é uma amostra disso. E eu acho que o próximo grande foco de atenção vai ser Ucrânia. E eu quero até trazer uma conexão disso que o senhor mencionou sobre a fala dele, com o que foi postado também pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em que ele menciona que agora, e também num vídeo gravado, haveria a chance de se alcançar a paz verdadeira a partir do momento em que Donald Trump retorna ao poder. De que maneira que isso seria alcançado no teu ponto de vista? Com a sensação de que cada uma das partes saiu ganhando, né? Ou seja, um acordo em que os russos podem dizer, a liderança russa pode dizer para o seu público interno que eles ganharam, eles podem dizer que conquistaram território, que recuperaram populações que têm tradições de sangue russo, que a Rússia não era respeitada junto à OTAN ou junto a europeus e americanos, e que esse movimento, que começa lá, digamos, mais ofensivamente com Crimeia em 2014 e Ucrânia em 2022, restaurou a ideia de grandeza da Rússia, reaproximou a Rússia da China, né, 2 países fundamentais.
Então, essa é a maneira pela qual os russos conseguem dizer para o seu público interno que eles ganharam. Como é que os ucranianos conseguem dizer para o público interno que eles ganharam? Vejam, a gente pode ter perdido território, mas da mesma maneira que nos anos de Guerra Fria você tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Ucrânia pode ser uma nova Alemanha Ocidental, pode ser grande recipiendária de investimentos internacionais. Há uma enorme solidariedade e goodwill, como se diz, em relação aos ucranianos no mundo inteiro. Nós seremos um laboratório daquilo que se pode fazer em termos de civilidade, ele querendo contrastar com aquilo que acontece na Rússia. Eu acho que essa é a maneira da liderança ucraniana dizer para o público interno que ela ganhou. É importante dizer para os europeus que eles também ganharam, né? Então, o que os europeus vão dizer? Olha, veja... Mas é do que uma satisfação de egos aí, né? Mas eu acho que é isso, é uma parte disso que pode ser engendrada, colocada em movimento pelo presidente dos Estados Unidos, sim, é fazer com que todos possam dizer que ganhou, porque todos no limite sabem que perderam, né? E isso significaria a Ucrânia reconhecer que perdeu parte do seu território, a Rússia ter a sua sede por expansionismo territorial razoavelmente satisfeita, algum tipo de acordo com o Kremlin, no sentido de que haverá uma zona limítrofe para eventuais expansões da OTAN. Mas aí um acordo de bastidores dizendo que isso será feito na prática, mas não poderá ser tornado direito internacional, porque isso representaria uma derrota incalculável, né, para as populações internas, por exemplo, da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que ele vai se esforçar muito para conseguir uma paz rápida na Ucrânia. Poder dizer, graças à minha atuação, eu trouxe paz para aquele que é o mais grave conflito geopolítico no coração da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial.